Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Loyola, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, com MBA na AI Business School de Madrid. Trabalhei com TI por muitos anos, tive um e-commerce e desde 2016 eu tenho trabalhado com algumas fintechs bastante inovadoras com relação ao uso dos dados do Open Banking, como a Blue Code na Áustria, a Moven de Nova York e também a SaltEdge, que é uma das plataformas mais importantes de infraestrutura de Open Banking na Europa. Em 2020, pré-pandemia, resolvi mais uma vez empreender. Aí juntei-me a um time de grandes mentes para fundar a Plug. A minha missão hoje na empresa é ajudar os inovadores de pequenas startups a grandes bancos a usarem os dados do Open Finance de forma bastante estratégica e se prepararem para a enorme mudança que está ocorrendo nesse momento. Um pouquinho sobre a Plug, nós somos um provedor de Open Finance que faz questão de que o Open Finance realmente pegue, porque isso pode transformar a vida de milhões de pessoas. A gente foi acelerado pelo Lift do Banco Central, pela Liga Ventures, pela Plug and Play, mais recentemente pela Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo localizado no Vale do Silício. Hoje a gente tem mais de 75 clientes que variam aí de pequenas startups a bancos assim. A gente também tem mais de 800 desenvolvedores conectados para os quais aí a gente provê agregação e categorização de dados, seja para o ambiente regulado ou independente. Vamos ao nosso tema de hoje então. Será que vai pegar? O Open Finance vai pegar? E se sim, quando? E o que falta realmente para o Open Finance pegar no Brasil? Para responder a tudo isso, a gente precisa olhar mais de perto para a grande tendência da qual o Open Finance faz parte e entender em detalhes o seu papel na construção do futuro das finanças, explorando assuntos aparentemente simples, mas desconstruindo os conceitos para que possamos entender a grande tendência livre de paradigmas. Para isso, ao longo desse papo aqui, a gente vai responder as seguintes perguntas. Por que o banco se tornou tão importante? Por que o banco se tornou tão poderoso? Como o Open Finance muda essa dinâmica? E quais são os gargalos para que o Open Finance realmente pegue? Eu vou dar uma dica para vocês. Pão, Fusca e Brad Pitt vão te ajudar a explicar e vocês vão me entender logo logo. Vamos então entender, pessoal? Vamos começar com uma breve história do dinheiro para entendermos como os bancos se tornaram tão centrais na economia atual. O dinheiro é uma invenção que surgiu da necessidade das pessoas organizarem a atividade econômica, ou seja, a maneira como se organizam para alocar recursos escassos. Afinal, as nossas aptidões são diferentes e cada um é mais eficiente em fazer algo específico. Imagine então aí um marceneiro e um padeiro. Se o marceneiro quiser fazer seu próprio pão e se o padeiro os seus próprios móveis, seria uma grande ineficiência. Cada atividade requer experiências, habilidades e ferramentas específicas. Os padeiros da pandemia tentaram fazer pão em casa pela primeira vez, sabem muito bem disso como é, eu sou um dos exemplos. Móvel, então, acho que aí são poucas pessoas que realmente se atreveram a tentar fazer um móvel durante a pandemia, não é mesmo? Para resolver todo esse problema, ainda nos tempos antigos, as pessoas criaram o escambo, que consistia em trocar produtos e serviços entre si. Os relatos mais antigos na forma de escambo datam de 6.000 anos antes de Cristo pelos sumérios. Esse é o mesmo povo que inventou, que é responsável pelas primeiras formas de escrita humana, justamente criado para contabilizar essas primeiras transações de escambo. Mas trocar diretamente os itens tem suas limitações. Vamos para um exemplo mais didático. Imagina um médico e um padeiro transacionando por meio do escambo. Quantos pães custaria uma consulta médica? O pão está fresquinho ou não está tanto? O médico realmente gosta de pão? E esse médico é realmente bom? Ele vai me solucionar meu problema de saúde? É uma troca extremamente difícil de se precificar. Provavelmente a consulta consultaria muitos quilos de pão e seria extremamente difícil de se operacionalizar. E depois disso, como o médico vai guardar todos esses pães? Seria uma transação muito difícil de transformar em reserva de valor. Afinal, o pão estraga, né? Pois bem, o dinheiro foi criado justamente para resolver essas questões. Uma ferramenta para simplificar as transações, servindo como moeda de troca. Ao invés de dar pães, o padeiro paga em moedas. E unidade de valor. Ao invés de dizer quantos pães por consulta médica, agora as pessoas poderiam dizer quantas moedas valia cada um dos produtos. Além disso, o médico poderia armazenar os valores transacionados de uma maneira perene em um ativo de fácil liquidez.
Mas o próprio dinheiro também evoluiu. A princípio não eram as moedas como conhecemos, eram búzios, eram vacas. Os romanos, por exemplo, eram pagos em sal. Aí vem o termo salário. Em seguida, vieram os metais preciosos, como moedas de prata, moedas de ouro. Mas ainda assim, andar com esse dinheiro por aí era muito arriscado. A moeda não tinha valor em si mesma e qualquer um poderia te roubar. O dinheiro também precisava evoluir. Afinal, carregar moedas de ouro por aí poderia ser bastante perigoso. Nesse contexto, os bancos se tornam uma figura central na economia, centralizando e intermediando a maior parte da atividade econômica e se transformam em atores fundamentais para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Esse é o primeiro banco da era moderna ainda em funcionamento. Ele foi fundado em 1472 em Siena, na Itália. Nesse banco tem um museu que as agências bancárias de antigamente assim são muito parecidas com as agências de hoje para você ver como foi a evolução do sistema financeiro. A única exceção é que aquelas agências não tinham aquelas portas giratórias e seguranças aí armados até os dentes. De uma maneira muito simplificada, foi assim que surgiram as primeiras formas de banco, que guardavam os valores das pessoas em troca de um recibo. Nascendo também a figura da moeda fiduciária. Vem do latim fidus, que significa confiança. Uma moeda que não tem valor intrínseco, mas que vale pela confiança de que ela tem valor de troca. A princípio por ouro ou outro bem de valor objetivo, mas com a sua evolução na simples confiança de que outras pessoas vão aceitá-la como algo de valor. Ter essa visão clara é super importante para conectarmos os princípios fundamentais, porque o mundo, a partir desse momento, começa a ficar muito mais complexo. Por quê? Porque o dinheiro virou informação. Ele deixou de ser um material específico, algo físico, e virou um conceito. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. As primeiras formas rudimentares de banco aí, 2000 anos atrás, antes de Cristo, e os primeiros bancos considerados mais modernos se desenvolveram no século XV, com esse banco que eu acabei de mostrar para vocês de Siena. Portanto, pessoal, a grande revolução começa no início aí da década de 70, de 80, com a digitalização do dinheiro. E esse momento é crucial para amarrarmos tudo que a gente falou até aqui. Então vamos recapitular rapidamente. As pessoas têm a necessidade de organizarem a atividade econômica. Surge o escambo como troca de valor. O escambo era ineficiente, então a gente criou a moeda, simplificando a troca, precificação e reserva de valor. A moeda era pouco segura. Surge o banco e a moeda fiduciária. A moeda fiduciária passa a ser controlada digitalmente. E é aí que a gente vai perceber que a digitalização do dinheiro é o início do fim de um paradigma que nasceu há milhares de anos, com os bancos como custodiantes de ativos reais, o que força uma reconstrução do papel completo dos bancos. Afinal, a atividade econômica continua existindo e a necessidade de organizá-la também. Mas será que toda estrutura construída em volta de um mundo não digital continua a fazer sentido? Agora que a gente já entendeu aqui como os bancos se tornaram tão centrais, vamos discutir um pouquinho sobre como a evolução culmina no Open Finance e por que realmente as fintechs e os bancos existem. Os bancos, o ápice e o início do fim, pelo menos até onde a gente conhece aqui, né? Então vamos lá, vamos para o século passado, o século XX. Ao longo de todo o século, os bancos passaram a conectar poupadores e investidores em operações em escala inimaginável até então. Instituições brasileiras passaram a operar em escala nacional com a rede de agências espalhadas por todos os cantos do país. Hoje parece fácil, mas um mundo com uma tecnologia de informação totalmente limitada era uma operação extremamente complexa e intensiva em trabalho. Pensa a centenas de milhares de pessoas que os bancos brasileiros empregavam para conseguir fazer com que essa operação realmente funcionasse. Para você ter uma ideia, imagina que o seu extrato financeiro era uma ficha em um armário dentro de uma agência, que contabilizava manualmente todas as suas transações que você fazia e reportava para a matriz diariamente. Como essas informações iam da agência para a matriz? De Fusca ou outro veículo que transportasse os dados todos os dias. Pois é, imagina milhares de agências reportando diariamente em malotes cheios de relatórios. E tudo isso, chegando na matriz, precisava ser processado. E como isso era processado? Manualmente. Foi nesse contexto que os bancos se tornaram empresas gigantes
e com isso podiam rodar operações extremamente eficientes para a época, lógico, que não poderiam ser realizadas por competidores menores. Havia uma barreira de entrada nesse setor que era enorme. E aí veio a revolução da tecnologia da informação. Foi aí que todas as interações antes analógicas e registros em papel começaram a se digitalizar. Os mainframes bancários surgiram aí na década de 50 e 60. Os mainframes esses que ocupavam espaços enormes, galpões enormes e tinham um poder computacional muito menor do que o telefone que você tem no seu bolso hoje. A ERMA, que foi o primeiro mainframe do Bank of America, surgiu na década de 50. No Brasil, os bancos foram precursores do uso intensivo da tecnologia. A princípio, para otimizarem suas operações, movendo muito do esforço humano para plataformas digitais. Transformaram os malotes daquele fusquinha em bytes transferidos via satélite por antenas gigantes, oferecendo uma experiência financeira muito mais rápida, muito mais rica e onipresente para a população. Nos anos seguintes surgiram os ATMs, ou os caixas eletrônicos, que provavelmente foi uma das inovações, foram uma das invenções mais inovadoras que a gente teve nos serviços financeiros. Praticamente tudo que você fazia numa agência, que você tinha que pegar aquela fila, passou agora a fazer dentro de uma caixa, dentro de um caixa eletrônico, né? Apesar de toda essa transformação, a evolução natural foi que a gente criasse aí, com o advento da internet, passou a usar os canais eletrônicos, né? E surgiu o Internet Banking. Então agora você, em vez de buscar o extrato dentro de uma agência, você primeiro ia para um caixa eletrônico onde você via numa tela e agora você consegue fazer isso dentro do seu computador. Logo, a adaptação, a gente está começando a fazer isso bastante dentro de um smartphone. E assim foi evoluindo os serviços financeiros numa inovação incremental que não mudou muito a forma como a gente faz banco, como a gente faz todos os serviços financeiros. Apesar de toda essa transformação, um item muito característico continuou bastante presente nos bancos. Você sabe qual é? O cofre. O cofre mudou de forma e conforme o dinheiro digital foi substituindo cada vez mais o dinheiro na forma de papel, ele deixou de ser feito de aço e passou a ser feito de silício. Todas as informações dos clientes, saldos, transações, dados cadastrais, análise de risco e muito mais passaram a rechear os cofres digitais dos bancos, que apesar de ser feito de outro material, também guardavam os ativos mais valiosos dessas corporações. O Yuval Harari, que é o historiador israelense, autor do livro Sapiens, já afirmava que por séculos quem tinha terra tinha poder. Em anos recentes do capitalismo aí, que a gente sabia que quem tinha petróleo tinha poder. E finalmente a gente vive numa era em que os dados são o ativo mais valioso. E os cofres de silício dos grandes bancos está cheio desse poder, cheio de informações preciosas que pertencem a você. Quem assistiu o filme Clube da Luta deve lembrar do projeto central dos personagens principais, né? Chamava Projeto Caos, que visava destruir a base de dados dos bancos para que todos ficassem livres das dívidas. E se você olhar para um contexto da década de 90, isso era bem possível. Como intermediários da maior parte da economia, os poucos grandes bancos se tornavam incrivelmente poderosos. Essa concentração de poder tornou evidente a necessidade de uma reforma. Seja por uma necessidade de maior competição, ou seja, no Brasil ainda os 5 grandes bancos detêm mais de 80% dos ativos, ou para diluir o risco da dependência deles. Então a gente vê aí na crise de 2008, por exemplo, essa discussão que foi feita no filme Too Big to Fail, Grande Demais para Falir. E agora a gente já tem as ferramentas necessárias para operar essa nova revolução. A internet já tinha saído disso aqui, aquele nostálgico barulhinho das conexões de escadas que não deram o primeiro gostinho do que é estar conectado, né? Quando a internet não caía ou tinha aqueles 5 bytes por segundo para carregar aquela foto devagar, né? Eu me lembro quando eu ganhei de Natal um fax modem de 28800K. E então ele evoluiu disso aqui para esse mundo interconectado, uma conexão rápida, onipresente, integrando os mais diversos aspectos da sociedade em soluções que não precisavam mais dos grandes cofres de silício pertencentes a um ator ou a um banco específico. Tudo e todos conectados na nuvem. Isso sem falar sobre blockchain ou sobre o CDBC,
a moeda digital dos bancos centrais, que é um ótimo indicador, são ótimos indicadores sobre o que o futuro vai nos reservar, né? Como disse o Brad King foi o meu antigo chefe na Moving, uma pessoa, um líder que me inspirou bastante a estudar sobre o futuro da tecnologia financeira. Ele dizia que precisamos de fintech porque os bancos funcionam em cima de uma tecnologia dos anos 60, que são os mainframes, para fornecer um produto do século 14, que são as contas bancárias, protegido por um mecanismo de segurança do século 9, que é uma assinatura num papel. E é aí que entra o Open Finance, como um dos pilares para a construção de um novo paradigma. Olhando justamente para o cofre de dados desses grandes bancos, essa nova realidade digital que a entidade britânica de regulação e competitividade de mercados, o CMA, o equivalente ao CAD em inglês, liderou a criação do Open Banking em 2016, após conduzir uma pesquisa sobre a falta de competitividade dos bancos de varejo. No relatório, eles concluíram que os grandes bancos ingleses, o CMA9, não têm incentivos suficientes para lutarem pelos seus clientes. E um jeito de fazer isso é dando mobilidade aos dados desses clientes. É aí que a gente começa a entender por que o Open Banking, por que o Open Finance transforma tudo novamente. Agora, os valores do banco não vão de cofres de aço para cofres de silício, vão dos cofres de silício para onde o cliente quiser. Finalmente o empoderamento do consumidor para algo que sempre lhe pertenceu, que são seus dados. E todo o controle e previsibilidade que os grandes bancos tinham até então são colocados em xeque finalmente. Os bancos, para prestarem seus serviços, dependem dos dados dos seus usuários. Gestão financeira sem extrato não existe. Empréstimo sem histórico financeiro fica muito mais arriscado, portanto, muito mais caro. Com o controle da conta, todos os serviços financeiros são prestados pelo mesmo banco. Transferências, pagamentos, cartões, empréstimos, investimentos, seguros, qualquer coisa que você pensa de um banco hoje. Porque é de interesse da instituição competir pela principalidade ou exclusividade da conta financeira do cliente, desincentivando a criação de relacionamento com outras instituições. Seja por meio de barreiras para tirar o dinheiro com taxas elevadas para transferência, você deve se lembrar quanto você pagava para fazer uma transferência via TED ou DOC, por exemplo. Seja por motivos de incentivo, como programa de fidelidade, redução no custo de serviço, como se você não estivesse pagando nenhum serviço por todas as tarifas que você paga. Seja por meio de fricção. Imagina fechar uma conta e perder todo o seu histórico com o banco. Sem falar no trabalho que é fechar a conta. Eu já tive essa experiência. Confie em mim, é muito mais difícil você fechar uma conta do que abrir uma conta hoje no banco. Ou seja, por meio de uma estrutura econômica desfavorável. Conhecendo o cliente melhor do que os concorrentes, o banco pode oferecer, sim, melhores condições que esses concorrentes em um desequilíbrio pautado pela assimetria informacional. E é aí que surge o Open Banking, que, amparado na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, devolve ao indivíduo todos os direitos sobre os seus dados. Isso é fantástico, isso é demais, porque todos aqueles serviços antes prestados por um banco específico, agora podem ser prestados por outros bancos, ou startups, ou fintechs, de maneira muito mais flexível, colocando o cliente no centro do poder, onde ele pode optar por qual serviço ele quer que seja prestado. Muito mais competição e inovação no sistema financeiro. Veja um exemplo de como isso está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Em uma reportagem aqui do CB Insights, eles mostram como os serviços prestados pelo Bank of America, por exemplo, estão sendo cobertos por diversas startups, por diversas fintechs, muito mais focados na solução das necessidades específicas do seu público, seja em pagamentos, bancos de investimento, empréstimo, cartões, seguros ou o que seja. Está sendo a desconstrução desses bancos que pretendiam fazer toda a verticalização dos serviços, agora está acontecendo esse unbundling, essa desconstrução dos serviços financeiros. Mas vale lembrar também que os Estados Unidos não possuem uma regulação de Open Banking e o mercado tratou de se construir ao redor disso. Sem a necessidade de qualquer esforço obrigatório dos bancos, os interesses se alinharam através do mercado, de forma que players como a Plaid, por exemplo, criaram a infraestrutura necessária para que a troca de dados acontecesse entre todo o ecossistema. Observando os benefícios desse novo modelo, os bancos passaram a se abrir
esses grandes bancos também abriram as APIs para suportar uma crescente demanda dos clientes por conectividade e uma pressão dos seus servidores por conta das crescentes conexões. Hoje, mais de 80 milhões de norte-americanos compartilham seus dados financeiros para obterem melhores produtos, melhores serviços. Não é à toa que os Estados Unidos é um dos maiores, uma das maiores empresas, um dos maiores países, de serviços financeiros usando tecnologia. Mas tanto no Reino Unido quanto no Brasil, a gente vive uma realidade um pouco diferente. O Open Banking é regulado e exigido pelo Banco Central, exigindo que as instituições financeiras se adequem a padrões pré-definidos para que o compartilhamento de dados realmente aconteça. E isso, ao passo que gera uma certa organização e controle, cria expectativas que definem o ritmo de desenvolvimento do mercado e dá margem para manobra por parte das instituições financeiras. Então, vamos realmente agora ao assunto central desse papo. Com todo o contexto claro e fresco em nossas mentes, vamos explorar aqui um pouquinho, então, por que o Open Finance ainda não pegou no Brasil. Voltando assim, então, para o nosso mapinha de disrupção, vamos olhar para cada pedacinho dessa transição e levantar as principais dificuldades. Começando pelos conectores. Quando olhamos para os conectores regulados hoje, a gente percebe uma quantidade pequena de instituições preparadas realmente para enviar ou receber os dados do Open Finance. Além disso, no Brasil não existe a figura do AISP, comumente na Europa, que é o Account Information Service Provider, que é o provedor de serviços de informações de conta, que poderia facilitar aí a conectividade entre todos os participantes do mercado, se conectando com as diversas instituições financeiras, provendo dados a todos os demais participantes. A maneira como o Open Banking está desenhado no Brasil, se limita somente a algumas entidades reguladas, no qual faz com que o Open não seja realmente Open, seja um interbanking. Na Europa, tanto na regulação de PSD2 da União Europeia, quanto o Open Banking europeu, quanto o Open Banking do Reino Unido, existe uma figura muito importante, que é esse Account Information Service Provider, que realmente consegue fazer com que o Open Finance alcance todos os inovadores de uma maneira igualitária e que realmente consiga cumprir com o objetivo do Banco Central Europeu, pelo menos, de promover a inovação e aumentar a competitividade. As APIs reguladas ainda estão imaturas, ou seja, os participantes do Open Finance têm relatado dificuldades em obter informações com o nível de detalhe necessário para rodar novas funcionalidades, para que realmente sejam criados novos casos de uso. Mesmo as instituições financeiras que já provêm informações do Open Finance, como os bancos S1 e S2, são obrigados a abrir essas APIs, ainda encontram dificuldades. A experiência é ruim. Hoje o fluxo de consentimento regulado prevê diversas etapas até a autorização efetiva da conexão à conta do usuário, gerando bastante fricção ou pelo menos mais fricção do que o ideal. Além disso, diversas instituições financeiras estão solicitando o compartilhamento dos dados sem explicitar os benefícios a serem oferecidos, o que compromete a confiança do usuário no Open Finance. Desde sempre houve uma falta de transparência entre grandes instituições e o usuário, entre algumas grandes instituições e o cliente final. Isso segue acontecendo quando esses grandes bancos eles estão solicitando que você compartilhe seus dados sem dar absolutamente nada em troca. É a falta de transparência que sempre permeou a relação entre grandes bancos e usuário, continua aqui com o Open Finance. Pensando na experiência ruim, isso compromete bastante a confiança no sistema de Open Finance como um todo. Agora vamos falar da experiência das pessoas, ou seja, do indivíduo mesmo com esse novo mundo, né? Compartilhar seus dados financeiros é uma novidade. É uma novidade que diz respeito a algo extremamente sensível, seu dinheiro. Essa nova mudança de paradigma já está em processo. Uma vez que o assunto tem sido amplamente divulgado nas mídias e o usuário já está acostumado a compartilhar seus dados online em outros contextos. Apesar de ser um limitador do desenvolvimento do Open Finance, é mais uma questão de tempo e garantia da segurança do sistema para que não tenhamos algum escândalo envolvendo qualquer coisa do assunto, para que as pessoas tenham uma adesão crescente ao Open Finance. As soluções entregando valor com o Open Banking, com o Open Finance. Ao meu ver, esse é um dos pontos mais críticos em relação ao desenvolvimento do Open Finance até então. É o estopim para acelerar todo o desenvolvimento do ecossistema, pois com soluções que propõem experiências e condições muito melhores para as pessoas,
A demanda e a abertura dos usuários deve subir rapidamente. Em contrapartida, deve-se observar aí um aumento da competição, cumprindo os objetivos do Banco Central, né? Com players buscando oferecer soluções personalizadas, contextualizadas, baseados em Open Finance, para não perder mercado ou para realmente ganhar market share. E por fim, a gente quer explorar os desafios dos inovadores do Open Finance. Além de obter os dados, são necessários serviços complementares para que fintechs e outros participantes do mercado possam oferecer soluções de alto valor agregado aos seus usuários. Enriquecimento de dados e motores decisórios inteligentes são alguns exemplos de soluções que ajudam a transformar dado em informação em produto, sem os quais pode-se levar muito mais tempo para colocar uma nova solução em funcionamento. Falando de crédito, por exemplo, é muito difícil criar um novo modelo com um novo tipo de dado sem antes categorizar cada transação ou criar uma política de crédito baseada em variáveis novas. A Plug, por exemplo, tem resolvido esse tipo de problema com dezenas de clientes por meio de parcerias com diversas empresas de analytics que utilizam os seus dados, que utilizam os dados da Plug, o categorizador da Plug e essas variáveis para construírem soluções para nichos específicos do mercado. Um grande retardador da adoção do Open Finance é a discussão de API regulada ou não. Primando por um alinhamento à norma do Bacen, muitas instituições financeiras optam por aguardar o bom funcionamento das APIs reguladas para começarem a construir soluções. Mas como o exemplo de UK mostra, isso pode levar um bom tempo e provedores que se baseiam na LGPD e conectores próprios podem ser um importante catalisador nesse processo. Além de operarem em conformidade com a lei e seguindo, eu falo do caso específico da Plug, os mais elevados padrões de segurança. Já com quase 80 clientes, a gente acredita que o mercado está enxergando a oportunidade de se antecipar na construção de valor para seus clientes. E eu acho que isso é uma ótima escolha. Outro dilema enfrentado por diversos players do mercado e de fintechs hoje é ousar ou esperar. Ser um first mover aí ou encontrar seu espaço depois. Nossa visão é que existe muito para se aprender na construção de soluções baseadas no Open Finance e quanto antes se começar, melhor. Olhando não se aprende o suficiente. Fazer, obter feedback dos clientes, aprimorar é o único jeito de vencer em um ambiente cada vez mais competitivo. Na Plug a gente costuma dizer que esses quase 80 clientes são early adopters, são realmente inovadores, que querem usar esses dados de uma forma que já estão acostumados a oferecerem uma melhor experiência do cliente, seja para o crédito, seja para a gestão, seja no onboarding, mas já usando como realmente um inovador deve fazer. Ou seja, o pleno desenvolvimento do Open Finance depende do avanço de todas as partes, pessoal. Instituições financeiras, clientes e os inovadores. Cada um com seus interesses e capacidades, mas você quer saber realmente a opinião se vai pegar ou não vai pegar? Com certeza é uma questão de tempo. Então vamos falar por que a gente acredita que é só uma questão de tempo. Por que o Open Finance vai pegar no Brasil? Porque, principalmente, é bom para o consumidor. Ele corrige uma distorção construída de um mundo, nesse mundo que foi construído sem internet. Mesmo que ainda existem interesses contrários por parte de alguns incumbentes, tanto o regulador quanto o mercado estão caminhando na direção do Open. E é só uma questão de tempo para que a gente tenha um mundo open de verdade. Agora, quanto tempo? Eu vou construir nossa opinião aqui um pouquinho do gráfico que a gente preparou dentro da Plug. Tá? Para que a gente tenha um Open Finance operando em capacidade total, a gente precisa de dados fluindo livremente e com qualidade pelas APIs. De casos de uso maduro que lhe entregue muito valor em comparação com modelos sem Open Finance. Que os inovadores tenham acesso a provedores de infraestrutura de enriquecimento de dados. E, finalmente, que os usuários tenham familiaridade com o conceito e vejam vantagem em compartilhar seus dados. Olhando para o desenvolvimento das APIs reguladas e casos fora do Brasil e na evolução de todas as discussões que tem dentro do Open Banking, a gente estima que até a segunda metade de 2023, as APIs reguladas terão utilidade reduzida, trazendo informações críticas de forma talvez incompletas. Afinal, quanto mais as grandes instituições financeiras puder retardar o desenvolvimento do Open Finance para que tenham soluções capazes de competir efetivamente em um ambiente mais dinâmico, melhor para elas.
A partir de 2023, deve-se observar uma melhoria gradual das informações por pressão do mercado ou pelo próprio regulador. No que diz respeito ao mercado entregar soluções de valor, observamos um movimento ainda lento na construção dessas soluções, seja por confusão, seja por falta de entendimento sobre quais possibilidades explorar, quanto pela dificuldade, mesmo de startups, em alocar os esforços necessários para o desenvolvimento dessas soluções. Acreditamos que até o final de 2022 a gente vai ver poucas soluções despontando com propostas de valor muito inovadoras. Afinal, para que usa as APIs reguladas, os dados continuam sendo um gargalo bastante importante. O ecossistema de infraestrutura de Open Finance está se desenvolvendo bastante, mas ainda precisa de mais alguns meses aí para que tenhamos soluções robustas e validadas para servirem o mercado. Em 2023, a gente deve ter um crescimento importante desses players que ajudarão a acelerar a adoção das soluções de Open Finance devido à presença de mais dados e casos testados para o desenvolvimento, por exemplo, de modelos de machine learning específicos. E, finalmente, a familiaridade do público com o conceito. Esse é um processo contínuo, que se tornará cada vez mais concreto, com casos de uso efetivo e utilizado por grande parcela da população. A gente estima aí que, pelo menos nos próximos 24 meses, a gente vai começar a falar menos em Open Finance e mais em compartilhar meus dados financeiros, desmistificando finalmente esse assunto de uma vez por todas. E concluindo, pessoal, a gente acredita que o Open Finance deve pegar sim nos próximos 24 meses, liderado pela melhoria da qualidade dos dados e construções de soluções que entreguem valor de verdade para o cidadão. Mas tem um outro cenário mais otimista que vale a pena a gente explorar por aqui. Quando o Open Finance vai pegar para os clientes da Plug? Gosto de trazer esse caso não só pela Plug, mas por todo o ecossistema de agregadores de dados que focam mais no interesse do usuário do que nas estruturas vigentes. Sempre com segurança e privacidade, mas também com agilidade, naquele espírito de startup. Então, o que muda? Hoje, os clientes da Plug já possuem conectores que acessam dados de conta pessoa física, pessoa jurídica e de corretoras com qualidade muito superior às APIs reguladas. Nossos clientes podem entregar valor agora mesmo, por isso nossa carteira de clientes deve entregar valor aos seus usuários muito antes dos players que usam o ambiente regulado ou até mesmo dos concorrentes. A maioria dos nossos quase 80 clientes já tem produtos em produção, oferecendo e mudando toda a dinâmica, a experiência do cliente, melhor crédito, melhor gestão, automatização de processos, desde já. E a gente já se conecta aos provedores de analytics, por exemplo, além de termos nossa própria inteligência de enriquecimento, para que os nossos clientes possam construir soluções mais robustas e sofisticadas com pouco esforço adicional. Nossos clientes também podem obter modelos de crédito baseado nos dados do Open Finance, aplicações de gestão financeira ou análise de comportamento de consumo por meio dos nossos parceiros. Já estão integrados à Plug. A gente poupa esforços e investimentos relevantes, além de reduzir o seu time to market, baixando totalmente as barreiras de adoção do Open Finance, uma solução de desenvolvedor para desenvolvedor, para que você não tenha, sabemos do pipeline comprometido que toda a instituição, seja fintech, seja banco, tem. A gente criou realmente uma solução que é muito simples e fácil de integrar para que você consiga desde já utilizar e usufruir os dados do Open Finance. A Plug também oferece um fluxo de gestão de consentimento de baixíssimo atrito. Dependendo do fluxo do cliente e do seu caso de uso, a gente observa taxas de compartilhamento de mais de 80%. Ou seja, o cliente que realmente vê valor em compartilhar aquelas informações, que a comunicação é clara e que sabe que tem uma conexão segura por trás, compartilha sim os seus dados, porque ele vê valor, ele sabe que vai ter um melhor produto e serviço financeiro depois de compartilhar. Por isso, pessoal, o Open Finance com a Plug já está acontecendo e a gente permite que os nossos clientes possam criar as experiências do futuro, o futuro dos serviços financeiros que a gente vai ver. É só tentar. Então a gente já ouviu um mestre falando sobre isso, né? O mestre Yoda. Parece que ele disse: é preciso tentar usar o Open Banking. Eu não estava lá para ouvir, mas o que eu sei é que ele disse o seguinte: o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Seguindo a lógica do sábio Jedi aí, temer o Open Finance é o caminho para o sofrimento.
A gente precisa olhar o assunto com curiosidade, entender que o mundo é fluido. Essa é uma mudança que segue o sentido natural do desenvolvimento da sociedade em um mundo ultraconectado e que exige a quebra da inércia e a reconstrução de muitas estruturas. Nós amamos o que a gente faz, nós amamos o que fazemos, acreditamos realmente que isso pode transformar o Brasil e muito mais do que isso, transformar a vida de milhares de pessoas de verdade que hoje passam por estresses financeiros evitáveis ou vivem uma vida aquém do que poderiam. Quem quiser vir com a gente está mais do que convidado. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos.